Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Tá, a gente vai tratar hoje de um tema muito exploratório, que é as escolas helenísticas e a arte de viver bem. A gente vai entender um pouco, né, do surgimento do período da antiguidade grega, né, surgiu essas grandes escolas e a partir daí elas começaram a desenvolver um ponto de vista e uma doutrina de correntes para poder, né, satisfazer o indivíduo, ou seja, o sujeito naquele primeiro espaço do conhecimento filosófico. Então a gente vai tratar hoje a gente vai ver hoje duas escolas e na próxima aula a gente finaliza com as duas escolas, fechando as quatro escolas helenísticas no período da antiguidade grega. Então a gente vai ver um pouco sobre viver bem para os cínicos e epícuros. A gente vai ver um pouco dessas duas primeiras escolas, as suas correntes, suas definições, suas etapas, e quem foi os filósofos protagonistas que desenvolveram essa aptitude, né, sobre o que seria essa corrente. E na próxima aula finalizamos com as outras duas escolas. Então vamos começar um pouco com a escola do cinismo, né? O cinismo e a vida simples. Então, essa escola defendia o seguinte: as pessoas costumavam precisar de muitas coisas materiais para serem felizes. E esses filósofos cínicos, porém, afirmavam que a nossa essência precisaríamos de muito pouco para suprir a nossa necessidade. Com isso, o cinismo foi uma corrente filosófica fundada por Atitenes, de Atenas, discípulo de Sócrates, que essa escola ela se baseava no diálogo e na definição de segundo filósofo Sócrates. Mas o principal filósofo entre os cínicos foi Diógenes de Sinope, que foi esse Diógenes de Sinope que explorou mais ainda um pouco a corrente. De modo geral, esses pensadores defendiam o seguinte: vivendo de modo simples, um indivíduo seria feliz e alcançaria todas as suas virtudes na sociedade que estava se desenvolvendo. Diógenes de Sinope e o cinismo, né? Então esse grande filósofo que defendeu, né, essa corrente, ele nasceu aproximadamente 400 a 325 a.C. na cidade grega de Sinope, na Ásia Menor. O filósofo acreditava que o ser humano deveria viver conforme a sua natureza, isto é, abdicar das necessidades criadas pela vida em sociedade, ou seja, do próprio homem, como a luxúria, a fama e a riqueza. O ser humano não precisaria viver de maneira simples, mas satisfazendo as suas necessidades básicas, o que seria alimentação, habitação e vestuário. Contraria a natureza humana, porque a natureza humana é aquela que é a natureza supérflua, é aquela que ele quer desenvolver para si próprio, e as coisas desnecessárias levariam esse homem à infelicidade, que são esses requisitos criados pelo próprio homem. Então, o Diógenes defendia que a felicidade estava em encontro da própria essência, ou seja, é uma conformidade desse indivíduo com a própria natureza. Então, a partir daí, a natureza onde ele estava realmente vivendo defenderia, né, seus espaços, e para isso o indivíduo ia ser realmente feliz por todas essas suas contradições. Esse grande filósofo, Diógenes, né, o principal nome foi Diógenes de Sinope, 404 a.C. a 323 a.C. A palavra cinismo significa como um cão, né? A palavra levaria ao extremo a filosofia de Sócrates, como eu falei para vocês, que ele defendeu, né? E levou a filosofia de Sócrates dentro dessa corrente do cinismo, e Diógenes defendia esse diálogo, conhecia a si mesmo, desprezando todos os bens materiais, que é isso que ele defendia, Diógenes de Sinope. A partir daí, entramos agora na outra corrente, na outra escola, né, que é Empículo, e a escola de Jardim. Esse filósofo Empículo, né, nascido aproximadamente 341 a 270 a.C., nasceu na ilha de Samos, na Ásia Menor. Fundou a escola conhecida como Escola de Jardim, cuja doutrina foi chamada de Filosofia de Jardim. Para Epículo, é preciso identificar e separar os prazeres saudáveis daqueles que nos prejudicam, distinguindo que pode trazer realmente uma tranquilidade daquele que pode provocar dor ou sofrimento. Então, a partir daí, o Epículo, defendendo essa corrente filosófica do epicurismo, que é essa grande escola, que é também conhecida como a filosofia de Jardim, escola de Jardim, ele estava realmente separando os prazeres, aqueles prazeres que poderia estar ligado ao homem
naturalmente, e os que era desnecessário para que o homem pudesse realmente sobreviver. Então, tudo isso a escola começou a defender. A partir daí, o prazer e a felicidade no epicurismo, né? O Epicuro concebe a felicidade como uma essência de perturbação na alma e de dor no corpo. Para os epicuristas, o sábio é aquele que busca o prazer duradouro e se afasta dos prazeres momentâneos. Como ele fez isso? Ele classificou os prazeres em seguinte: primeiro, naturais e necessários; segundo, naturais, mas não necessários; e terceiro, não naturais. Nesses requisitos aí, o primeiro seria o benéfico, que é o prazeres naturais e necessários para que o corpo e a alma pudessem sobreviver, como a alimentação, como falei, tem que ter um teto, né? E, que é a habitação, e o vestuário, que tem que ter roupa. Para desenvolvimento dessa corrente, os epicuristas, na verdade, pode ser encontrado por maneira dos sentidos. Eles também discordavam da realidade inteligível proposta pelo Platão e também dos quatro causas descritas, né, por Aristóteles. Eles não defendiam esse tipo de ponto de vista, porém eles defendiam a questão da integridade que Sócrates levava. Então, a partir daí, por isso que eles sempre buscavam entendimento nesse diálogo de Sócrates e levando para criar essas correntes dessas escolas pudessem defender essa felicidade desse indivíduo pela própria natureza. Nesse período helenístico, né, foi desenvolvendo essas escolas para que o indivíduo pudesse se abdicar das coisas que estavam eles mesmos criando. Por isso que ele disse sempre o seguinte, que nós somos cidadãos do mundo. Então, a partir daí, formando assim um laço, né, de desenvolvimento. Aqui tem um mapa conceitual falando o que é valores, o cinismo mais ainda se classifica um pouco, né? Aqui também tem o epicurismo, as suas características, as suas diferenças, o que é a corrente, né, da escola de Jardim ou filosofia de Jardim buscava entender um pouco mais ainda, fora que a gente começou a dialogar um pouco. Então, tudo isso foi essas duas primeiras correntes. Na próxima aula a gente vai ver outras duas para finalizar, né, as escolas helenísticas do período da Antiguidade Grega. Então, até a próxima. Fica com essa grande palavra, vida.